Pode ser Jesus, irmãos. Juízes, capítulo 13 de Juízes. Quem encontrou Juízes, capítulo 13, diz amém? 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 Diz assim, verso 1 a seguir. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amém, queridos irmãos? O nascimento desse rapaz foi numa época muito difícil para Israel. Israel estava na mão dos filisteus por 40 anos. 40 anos na mão do inimigo não é brincadeira. Tinha pessoas que não conheciam ainda a liberdade, porque já nasceram na época da opressão. 40 anos na mão do inimigo. E durante aquele tempo, um casal permanecia sem filhos. O casal não tinha filhos. Entendeu? Israel sofrendo e um casal com a madre, a mulher de Manoá, com o útero fechado. Não gerava filhos. Não tinha filhos. E aquele povo sofrendo na escravidão. De repente, olha para cá que eu acho que isso é interessantíssimo. Na minha simplicidade, eu vou tentar passar isso para os irmãos. Lá do céu, Deus escolhe aquele casal para gerar um filho da promessa. Aleluia. Isso é impressionante, irmãos. O povo está oprimido, o povo está na opressão. O casal está com a vida paralisada, não gera filhos. Quem sabe Manoá e a esposa dizendo: por que será? Será que nós não vamos ter filho? É tudo diferente, conosco é diferente. É porque filhos de crente são promessas de Deus. Eu diria que filhos, quando nascem, eles nascem debaixo de uma promessa e de uma vontade de Deus. Esses dias eu vi uma entrevista e uma mulher sendo entrevistada, e ela diz assim: eu sou filha de um adultério. Meu pai era casado, e ele teve um relacionamento extraconjugal, e a amante, que é minha mãe, ficou grávida. O entrevistador diz assim: então você não tinha nem razão por existir, por nascer? Ela vai dizer assim para aquele entrevistador: olha, para os homens, não, na terra não tinha ninguém que queria meu nascimento. Meu pai, por ser um relacionamento extraconjugal, não queria que eu nascesse, de forma alguma. A minha mãe também não queria, porque ela tinha luta na sua família, também não queria. Ninguém queria, na terra ninguém queria, mas lá em cima tinha um Deus que queria. Um Deus deu sim para a vida. Então, irmãos,
quando eu vejo esse texto aqui, eu quero que você entenda que você não está aqui por um simples momento, que você não é alguém que nasceu e que veio ao mundo simplesmente por vir. Você veio debaixo de um projeto de Deus para essa terra, debaixo de um propósito. É isso que eu quero dizer. Talvez o propósito que Deus tem não seja apenas ser um propósito de ser um pregador. Não. Deus, irmão, não se limita apenas ao ato espiritual em si. Deus tem um projeto para você na vida financeira, profissional. Então você veio para a terra debaixo de um projeto. É tão tremendo que o anjo desce, visita a esposa de Manoá e diz assim: até agora você foi estéril. É mais ou menos assim: eu esperei o momento certo, eu tinha data certa para que o teu filho viesse ao mundo. Numa época de escuridão espiritual. A época que ele veio era uma época de fracasso espiritual, em que o povo era dominado pelos filisteus, era fracasso. Mas naquela época, Deus tinha uma arma preparada nos projetos espirituais, que viria à terra, em nome de Jesus. Isso é lindo. Quando o anjo visita ela, diz assim: a partir de agora tu não será mais estéril, você vai ter um filho. E já dá logo o sexo. Hoje, para saber o sexo, tem que fazer o exame, né, Joyce? Fez esses dias, para saber o sexo do bebê, vai vir um menininho ali, e faz um exame. Hoje até o exame de sangue detecta qual o sexo do bebê. Naquele tempo não, só os íntimos de Deus sabiam o sexo da criança antes de nascer. Vai vir um menino, e o menino será escolhido de Deus, consagrado de Deus, desde o ventre da sua mãe. Que coisa, irmão. Eu, quando estava meditando nesse texto, eu fiquei pensando assim: que responsabilidade desse casal, hein? Nós, como pais, às vezes as minhas filhas estão por aí, estou vendo uma aqui, tem outra por aí. Às vezes tem a gente como chato, né? Enjoado, mas Deus nos deu uma incumbência. Quem sente que vocês têm essa incumbência, como esse casal recebeu de Deus uma incumbência? Eis que você terá um filho, e ele será consagrado de Deus desde o ventre, e você terá que educar esse menino nos princípios da palavra. Você, dentro da lei do nazireado, você deve criar esse menino. Primeira coisa, ele não pode beber nada de vinho, bebida forte. Esse menino não pode passar navalha no cabelo. Hoje, para a gente falar para os filhos que não pode cortar a ponta do cabelo, é uma luta. É uma luta para você ensinar os seus filhos que não deve cortar cabelo. É fácil, pai? Quem aqui é pai sabe do que eu estou falando. Não é fácil. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Mas aquela mãe, aquele pai, eles eram pais escolhidos por Deus. Quem está entendendo isso aqui, entendendo o que eu estou dizendo, diz amém. Deus vai chamar pais com paciência para modelar os seus filhos. Quem quer ser um pai aqui paciente, que dá instrução para os seus filhos, que conversa com seus filhos, que disciplinam, se for necessário, os seus filhos, que ensinam para eles o caminho que eles precisam andar. Eu achei tão interessante que quando o anjo desceu, o anjo falou assim: olha, você vai gerar um filho e ele será nazireu. Então não vai poder fazer isso, nem fazer aquilo. Aí o anjo vai dizer assim: a senhora, por ser mãe dele, também não vai poder fazer. Eu fiquei impressionado quando eu li o verso 13 aqui, que o anjo vai dizer: então você, como mãe, não vai poder beber bebida forte, não vai poder fazer isso, fazer aquilo, porque você vai gerar um filho especial. Quem é que vai ter um filho especial, um obreiro maravilhoso? Pais que estão disciplinando seus filhos à luz da palavra. É mais ou menos assim: não adianta você chegar para o teu filho e dizer: filho, não faça isso, não beba, não fume, mas o
Filho vai ver o pai bebendo e fumando. Vai resolver ele ensinar? Apenas de forma, apenas ensinar com palavras? Não. O ensinamento, meus amados irmãos, é na prática. O filho cresceu vendo a mãe comer comida de nazireu, comida de escolhido por Deus. Às vezes nós queremos que os nossos filhos sejam uma bênção, mas nós não nos comportamos como tais bênçãos que eles precisam espelhar. Como é que você vai ensinar o seu filho a não comer uma coisa se você come aquilo que você diz para ele não comer? Você quer dizer para o seu filho não fazer isso, sendo que você faz aquilo que você quer que ele não faz? É impossível. Aí o anjo vai dizer: olha, você vai ser uma mulher assim, para o teu filho se espelhar em você. Que bonito, né? E o negócio é tão sério que essa mulher vai voltar para casa e vai dizer para o esposo: olha, apareceu um homem aqui, eu até acho que é um anjo de Deus, porque o aspecto dele era muito terrível. E ele falou comigo com uma veemência, com uma autoridade terrível. E ele me disse que isso. Manoá vai orar, vai dizer: Deus, manda esse homem de novo, porque eu preciso saber como é que eu preciso criar o meu filho. Se você ler o texto com calma, você vai entender que esse pai estava preocupado o tempo todo com a criação dos seus filhos, com a criação desse menino. E quando ele começa a orar, o Senhor volta novamente e aparece para a esposa. Eu fiquei pensando, mas Deus, quem orou não foi o pai? Por que Deus aparece novamente para a mãe? Porque o papel da mãe, principalmente na primeira infância do filho, ele é importantíssimo. O pai às vezes está no trabalho, o pai às vezes está em uma viagem, mas um filho que tem uma mãe que ensina, que disciplina, que orienta, esse filho vai levar essa mãe no coração para o resto da vida. É por isso que o anjo volta a aparecer novamente para essa mulher. E quando ela volta, ela diz assim: peraí, deixa eu chamar meu marido, que ele também tem parcela na educação desse menino. E o marido volta, e os dois começam a ouvir, conversar com o anjo, e diz: ô anjo, como é que vai ser a forma de criar esse menino? Ele vai dizer: eu já disse para sua esposa, será assim, assim, assim e assim. Antes de chegar na fala para os nossos jovens, eu falo para nós pais: quem é você na sua casa? Olha para cá, papai. Quem é você? Seu filho vê mentira sair da sua boca dentro da sua casa, ele vai aprender a ser um mentiroso. O seu filho escuta conversas que não deve na sua casa, eles aprenderão isso. Isso é o que você está dando para ele. Então você nessa tarde, como pai, e jovens que amanhã ou depois serão pais, vocês precisarão educar os seus filhos no temor e na obediência. Eu conto para vocês, eu fui um dos jovens, dos filhos mais privilegiados que a terra já deu. Eu fui privilegiado. Nasci numa família humilde, pobre financeiramente, mas rica da presença de pai e de mãe. Eu fui muito privilegiado, porque meu pai foi desenganado pelo médico assim que eu nasci. Logo que eu nasci, meu pai foi desenganado pela medicina, aposentado por invalidez. E meu pai eu fui criado, educado pelo pai 24 horas por dia. Já pensou que negócio fantástico? Um homem crente, um homem que tinha temor de Deus, temor da palavra, que eu não pegava mentira da boca dele, não peguei mentira, então aquilo para mim foi valoroso, ter um pai temente ao Senhor, foi maravilhoso na minha vida. Até que quando eu escuto alguém dizendo assim: eu gosto mais da minha mãe, eu até estranho, porque lá em casa mãe e pai foram presentes 24 horas, e eu aprendo que o que os filhos mais precisam é da presença do pai e da mãe, da orientação do pai e da mãe. Quem está entendendo diz amém. Quem aqui é pai? Quem aqui é pai?
seus filhos precisam de você. Até porque você viu o pai contando aqui? Você viu? Ele saiu lá do Rio Grande do Sul, contando testemunho aqui, para trazer a filha. Cadê os pais que vieram trazer os filhos aqui? Que investiram nos seus filhos. Aqueles que às vezes não puderam vir, mas pagaram a passagem, incentivaram e disse: filhos, vai lá adorar o nome do Senhor e ouvir conselhos da palavra. Então esse menino nasceu debaixo dessa promessa. E ele vai crescendo, irmãos, como filho, sem entender muita coisa. A gente vai crescendo sem entender. Quando ele começa a dizer: mas mãe, por que eu não posso comer isso? Eu imagino a mãe dizendo: filho, você faz parte de um projeto, filho. Deus falou que vai te usar para nos livrar da mão do inimigo, meu filho. Mas mãe, por que eu não posso viver uma vida normal como os demais colegas? Filho, porque Deus tem uma obra na sua vida. Deus te chamou para uma missão. Deixa eu dizer para vocês aqui, jovens, vocês nasceram numa época difícil, numa época de negrume espiritual, numa época de frieza espiritual, mas Deus chamou vocês para brilhar aqui nessa terra, e por isso vocês precisam viver de uma forma diferente. Vocês precisam entender o que eu estou dizendo aqui hoje. Vocês não podem aceitar o modo de viver do mundo. Vocês não podem aceitar o que o mundo dita para vocês em questão de moda, em questão de modo de vestir, de andar, de falar. Não! Vocês têm um chamado de Deus para essa terra, para essa nação. Vocês nasceram para um projeto macro de Deus. Mas entender isso não é fácil, né? Porque os jogos chamam a atenção na escola. O jovem, para desgarrar dos jogos, do esporte, é difícil, eu sei. O esporte chama atenção. O voleibol, não chama? Não chama ou não chama? O futebol, meu Deus do céu, chega a Copa do Mundo, os jovens ficam presos, oprimidos na escola, oprimidos pela saia que você veste, oprimidos pelo seu cabelo. Imagine Sansão, aquela mulher ficava em cima de Sansão 24 horas. Por que esse cabelo é dessa forma? Por que essas tranças? Então você tem que manter um foco firme no Deus que te chamou. Você tem que ter firmeza no Deus que te chamou. Ele te chamou para andar diferente, para vestir diferente, para falar diferente, para viver diferente, para ser diferente e para brilhar aonde Ele te colocar. E brilhar aqui na frente, pegar o microfone aqui e pregar é muito fácil. Cantar aqui é muito fácil. Agora, ir para a escola e manter aquilo que Deus te deu, a chamada que Deus te deu, lá na escola, não é fácil. Quer ver do lado das meninas aqui? Quem já foi questionada lá na escola onde você estuda o porquê da sua saia? Quem? Levanta a mão bem alto para mim ver. Olha quantas meninas. Quem de vocês foi questionada porque o cabelo está sem cortar? Quem já foi? Olha aí. Foi ou não foi? Por que você não usa maquiagem? É assim ou não é? Quem já foi questionado? Olha o tanto delas aí. Você acha que para manter isso, esse princípio que a igreja prega, é fácil? Não é fácil não. E não adianta apenas conselho de pai e mãe, porque eu entendo aqui que de Manoá e da sua esposa não faltaram conselhos. Se você ler aqui, a preocupação desses pais era muito grande. Esses pais dedicaram a vida à criação desse menino, a forjá-lo como um grande soldado de Deus. Mas chegou uma época que ele, induzido pela multidão, foi passear no campo dos filisteus. Foi andar por as terras dos filisteus. Eu estou aqui nessa tarde dizendo para vocês, Deus marcou um encontro nacional hoje aqui, porque tinha jovens que estavam por um fio para parar. Tinha jovem que estava por um fio para trocar a roupa, ir lá no shopping, comprar calça comprida, comprar roupa do padrão do mundo. Deus te chamou para dizer que Ele conta com você, que é para você lutar um pouco mais. Quem está disposto a receber força de Deus aqui, para lutar um pouco mais, para batalhar um pouco mais, para não ceder os planos do mundo?
Você não imagina? Irmãos, nós como pastores aqui da igreja, quantas vezes a gente já viu? Parece que a roupa já está no guarda-roupa, porque não pode. A pessoa está na igreja hoje aqui, e amanhã está no mundo. O rapaz está aqui hoje na igreja, e amanhã lá no meio da torcida do Atlético Paranaense, balançando a mão e torcendo, lá no Corinthians, lá no São Paulo. É muito rápido a transformação, é muito rápido. Mas aqui em nome de Jesus, não vai faltar conselhos de Deus, não vai faltar graça de Deus, não vai faltar oração dessa igreja. E o poder de Deus vai descer nesse lugar aqui, para revestir aqueles que precisam. Sansão recebeu uma força, irmão, que não era comum. Olha para cá. Que força que Sansão recebeu? Aquela força nós chamamos ela de quê? Do poder do Espírito Santo. Sansão, ele vai receber uma força que não era comum para os demais jovens da idade dele. Ele tinha uma força descomunal, uma força muito maior. Alguém vai olhar para você e dizer assim: mas como é que pode um rapaz tão novo, com uma mente tão produtiva, tão maravilhosa como esse rapaz? Como é que pode essa moça tão nova, com uma mente tão brilhante que ela tem? Ela tem decisão, ela já sabe o que ela quer. Ela está na adolescência, mas ela não se vende. Ela já enxerga o amanhã, um lar edificado na presença de Deus. Tem jovens aqui entre nós que já enxergam o amanhã, né, jovens? Já enxergam o amanhã. Amanhã eu estarei casado com uma serva de Deus, indo para a igreja, criando os meus filhos no temor da palavra. Tem jovem que já pensa isso? Tem algum que já pensa isso? Olha aí, alguns corajosos levantaram a mão. Não é assim? Que já pensam de ter uma família edificada na palavra. E que você não vai se vender por nenhuma promessa terrena e mundana que vai aparecer para você lá fora. Nada melhor do que a gente aprender com alguns erros de alguém que caiu, de alguém que sofreu. Sansão, meus amados, quando ele sai da presença de Deus, diz a Bíblia que ele desce para uma terra, para a terra dos filisteus. E toda vez que alguém desce, sai da presença de Deus, ele tem alguma coisa para lhe chamar a atenção. E ele foi atraído, irmão, por uma moça que não tinha os mesmos princípios de fé. Olha só, não parece ser uma coisa muito simples? Ele também é crente, ela também é crente, só não tem o mesmo princípio, mas é crer no mesmo Deus. Pois é, isso amanhã ou depois trará para você sérias consequências. Ele dá uma olhadinha e diz assim: não, a moça é uma moça bonita, me tratou super bem, um povo querido. E ele desce e é atraído por aquela moça. Deixa eu dizer para você, quando a igreja ensina que a moça deve casar com um rapaz que vive a mesma fé, que vive a mesma palavra, isso não é prisão, isso é proteção para você. Você consegue entender isso, jovem? Por mais que vocês não me entendam agora, mas como pastor e pai, eu vou ensinar para vocês o que é preciso à luz da palavra. Vocês precisam entender isso. Se vocês obedecerem princípios, Deus guardará para vocês propósitos maravilhosos. Primeiro princípio que você dá como uma moça cristã. Qual o primeiro princípio? Você se arruma, vai para a escola, pode aparecer o rapazinho lá de tupete levantado, de olho bonito, bombadinho, todo saradinho. Pode aparecer o rapazinho lá e dizendo: a crentinha é bonitinha, não importa não, namoro com você com saia e tudo, tem problema não. Mas você dizer assim, ó, eu sirvo um Deus num lugar que me ensina a palavra, que tem princípios. A primeira coisa, você já corta o mal pela raiz. Você já elimina esse problema na hora. Você fala assim: jovem, se você pode até ser educado, jovem, você é um rapaz bonito. Bonito. Quem sabe em outras circunstâncias você nem olharia para minha beleza. Mas me desculpe, eu sou uma serva de Deus.
E eu tenho princípios de Deus para a minha vida sentimental. Tem alguém cuidando dos meus projetos. Tem alguém cuidando da minha vida. E o meu príncipe já está esperando. Eu só não sei onde ele está, mas Deus já tem alguém me esperando. Você entendeu como é que funciona? Se você obedece simples princípios, te guardará de grandes problemas. É assim ou não é? O rapazinho é a mesma coisa. A moça diz, não, mas eu quero namorar. Não, mas eu tenho um princípio. Mas você, alguém vai chegar para você. E eu fico tão chateado, não posso falar isso aqui? Posso falar para vocês? Eu fico tão chateado que a gente conversa, né? Conversa com os filhos. A gente dá conselho para os filhos. E não tem valor. Parece que palavra de pai não tem valor. O pastor prega aqui, né? Os líderes dos jovens dão palestra, marcam encontro como esse. E a gente ensina. Não tem preço. Parece que não tem valor para muitos jovens. Para muitos. Porque para muitos tem. Mas se um coleguinha chegar lá e olhar e dizer assim, fulano, olha, se você fizesse assim, seria tão legal. Tão legal. Aquele conselho do ímpio tem muito mais valor. Eu me lembro que lá em casa uma vez, eu morava em São Bernardo e tinha um irmão que toda semana trazia para mim banana. Eu nem cãibra sentia mais, tanto comer banana. Toda semana o irmão trazia uma penca de banana. E banana lá em casa perdendo, eu dizia às meninas, come banana, ajuda a comer banana, pelo amor de Deus. Só eu comendo banana aqui, vocês não comem banana? Come banana. Não come de jeito nenhum, não quer não, pai, não gosto de banana. Aí um dia, não vou explicar qual delas, né? Um dia, uma chegou lá em casa e começou a comer banana. Eu falei, uai, o que está acontecendo? Descascou uma banana, comeu, pegou outra banana, botou leite em mim, comeu. Eu falei, uai, que bom que está comendo banana. O que foi que está comendo banana, filha? A minha colega disse que banana é muito bom, é muito saudável. Eu falei, engraçadinha. Eu falo a vida toda que banana é uma bênção e você não come. Agora, porque a colega falou que banana é bom, não tem valor, né? Tem valor a palavra dela. Assim eu digo para vocês hoje aqui: fica com os conselhos da palavra. Fica com os conselhos da palavra. Oxalá você vai para a escola e quando o coraçãozinho bater mais forte, rapaz, moça, você sinta a palavra do pastor reverberando no seu coração. Tenho eu uma obra contigo, tenho eu planos contigo. Você é separado para uma missão. E se você errar, irmão, no quesito casamento, você acabou com sua vida. Você acabou com sua vida. Se você errar nessa questão aqui, você destruiu tudo. Veja que Sansão, ele sai, não pai, essa me agradou os olhos. O pai diz, filho, lá no meio da nossa tribo, da nossa parentela, não tem uma pessoa para você casar, não dá para escolher alguém. Não pai, é que aquelas meninas da igreja, elas são, não, eu gosto daquela lá, ó, que se veste como o mundo. Tem de irmão chorando, né? Porque colocaram os olhos onde não devia e casou errado e hoje estão sofrendo. Pai, é porque essa aqui me agrada os olhos. Mas meu filho, mas não pai, vamos lá pai, vamos comigo. Se uma coisa que eu achei errado na vida de Manoá, foi isso aqui que Manoá fez. Ele vai descer para conhecer a menina junto com o filho. Esse ponto eu achei errado dele fazer. Porque tem pais assim, ó, que os filhos começam a pressionar os pais. Sabia que vocês, irmãos, filhos, tem muitos filhos que pressionam os pais e tiram os pais de onde eles estão e move os pais para uma posição que não é a de Deus para satisfazer o bel prazer. Eu acho uma maldade tremenda. Um filho que sabe que está fraco na fé, que ele não está melhor na fé porque ele não quer servir a Deus. Aí ele olha para o pai e diz assim, pai, vamos mudar de igreja, vamos descer para a igreja tal, porque na igreja tal ele já está pensando nas coisas do mundo, na forma de vestir, na forma de andar. Vamos congregar na igreja tal, pai, vamos lá, é mais ou menos um Sansão, vamos lá comigo pai, vamos lá na terra dos filisteus. Não era eles que oprimiam Israel? Como é que você vai festejar com quem te oprime?
Como é que você vai fazer festa com um povo que te oprime? Como você vai fazer festa com o Satanás e com o diabo? Não dá para você, meu irmão. Não dá para você misturar com esse povo. O que eles vão fazer? Os pais, vamos meu filho, vamos atrás, vamos lá atrás de Sansão. Não vamos deixar nosso filho ir sozinho não, né? Nosso filho ir sozinho não dá. Quantas vezes eu já recebi na igreja, ao longo desses quase 20 anos, na caminhada, chegar uma família bonita na frente, chegar assim, pastor, eu estou indo embora da igreja, eu amo a igreja, pai, eu amo a igreja, amo o trabalho da igreja, mas eu estou saindo do ministério. Mas por quê, irmão? É porque minha filha, pastor, ela está querendo ir para a igreja tal, e é melhor ela lá do que desviada, né? É melhor. Eu vou descer para lá para acompanhar o meu filho, a minha filha. Chega lá, irmão, a miserável, pastor, é isso mesmo. Para dar um apoio. Eu vou apoiar meu filho, vou apoiar meus filhinhos, vou descer com eles. E desce para lá para dar um apoio. Pouco tempo depois, o filho é tão cara de pau, que ele só queria mesmo sair da igreja. Nem lá ele fica. Ele vai para as drogas. Daí a pouco tatua o corpo todo. Fura o corpo inteiro. Põe piercing para todo lugar. Fura tudo. E o coitado do pai e da mãe fica que nem um manezão naquela igreja de parede preta. O pai e a mãe sentado lá, sem achar lugar, porque a mulher aprendeu a palavra, o manoá, mas a esposa aprendeu a verdade. A mulher usa a saia comprida, o irmão, o pai, o manoá usa o terninho, a gravatinha, mas sem achar lugar na festa dos filisteus, porque o Sansão levou eles para lá. É assim ou não é? E voltando para a minha comparação, eu já recebi papai sozinho. Aí volta o papai sozinho. Pastor, estou voltando, pastor. Irmão, quero voltar para a igreja. Minha filha, infelizmente, está no mundo, separou, está no segundo casamento, no terceiro. Eu estou voltando para a igreja. O senhor nos recebe? Nos recebemos. Ao passo que o pai devia ser firme. Dizia, filha, dá um tempo. Nós vamos orar um pouco mais. Nós vamos fazer mais uma campanha. Glória a Deus. Eu estou pregando aqui nesta tarde. Tem gente aqui que estava pensando, nesse ano eu não permaneço, nesse ano eu saio, nesse ano eu volto para trás. Deus está dizendo que você não vai sair, que você não vai parar. O Espírito Santo vai te encher, Deus vai te renovar e você terá força para continuar. Quem crê que Deus te dará força para você continuar caminhando mais uma milha? Bendito seja o nome do Senhor. Eu contei para vocês, né? Eu tive um pai presente, irmão, em tudo. Eu estava um dia num culto como esse, numa tarde dessa aqui. E um dia, jovem é jovem, irmão. Nós tem que ter alguém supervisionando o tempo todo. Eu estava num cantinho conversando com a moça, batendo um papo com a moça. Meu pai passou, deu uma olhadinha, estava conversando, chegou em casa, ele olhou para mim e falou assim: você já está querendo procurar namoradinha? Você tem condições de sustentar uma moça? Essa foi a palavra do meu pai. Você tem condições de sustentar uma moça? Tem condições de casar? Não, pai, você estava conversando. Então fica no seu lugar. Você não tem condições de casar, não tem condições de manter uma moça, fica na tua posição. Nós hoje te chamamos aqui, jovem. Não fica com raiva de nós não, viu? Fica chateados não. Mas fica no conselho de Deus para a palavra. Não vá sofrer que nem Sansão sofreu. Quando Sansão desce, mais o papai e a mamãe, o Espírito Santo ainda estava com Sansão. O leão vem no caminho, pega Sansão e quer pegar, ele pega com a força que Deus deu, mata o leão. E estou forte, ainda estou cheio de Deus, porque o Espírito Santo não sai rapidamente. Você cai ali, fraqueja aqui, mas o Espírito Santo ainda está dizendo no teu ouvido: eu estou aqui para te ajudar. Permaneça na minha presença. Não é de uma vez. Sansão desce a primeira vez. Na segunda vez, Sansão desce de novo. Quem sabe agora para oficializar o noivado, né? Quando ele desce, ele diz assim: vou ver o leão que eu matei. Deixa eu ver. Quando ele desce lá no leão, na caveira, onde o leão tinha morrido, o que aconteceu? As abelhas colocam mel.
O diabo, ele tem as suas formas de nos induzir ao pecado. O pecado, às vezes, ele é doce à nossa boca como mel. Quem está entendendo diz amém? Às vezes as coisas dessa vida, a nossos olhos são prazerosas. As festas, as boates, a bebida, o esporte, o lazer, é prazeroso. Mas isso depois trará consequências terríveis. Sansão mais uma vez faz o pai pecar. Será que nós, nessa tarde, podemos aprender essa lição? Sansão vai lá e pega o mel. Além de comer o mel, ainda traz o melzinho e põe na boca do pai e da mãe. Filhinhos, não passa mel na boca do papai e da mamãe, não. Seja mentiroso, não. Se você mentir para o seu pai e para a sua mãe, para quem você vai falar a verdade? Eu digo para as minhas lá em casa, você sabe quem é que está preocupado com vocês na terra? É o Senhor Deus e seu pai e sua mãe. Está preocupado com a vida de vocês. Está preocupado com a educação de vocês. Não minta para o seu pai, não minta para a sua mãe, não minta para o seu pastor. Viva a palavra! Sansão, meus amados, agora vai querer fazer na festa de casamento, contar um enigma para aquele povo. A esposa, mais do que depressa, vai trair Sansão. Sabe por quê? Porque ele está casando com alguém que não tem o mesmo princípio, que não tem o mesmo propósito. Na primeira oportunidade, ela traz Sansão, conta o enigma que Sansão passou. Sansão já tem amargura na sua primeira festividade, na sua noite de núpcias, ele já é decepcionado. O que nós estamos vendo de jovens decepcionados, de famílias decepcionadas, porque não esperaram o projeto de Deus. Mas Deus te chama nessa tarde para um projeto maior. Olha para cá, eu estou encerrando. Todos sabemos que a fraqueza de Sansão era o quê? Justamente a área da mulher, a área sexual. Era a fraqueza de Sansão. Toda vez que o diabo queria destruir Sansão, o que o diabo fazia? Colocava uma Dalila no caminho dele. Colocava uma prostituta no caminho dele. Pelo menos 3 mulheres. Uma mulher dos filisteus, uma prostituta e uma mulher chamada Dalila. 3 tipos de mulheres que o diabo colocou. Cada um de vocês, cada um de nós, temos a nossa fraqueza. Tem irmãos aqui que a luta deles na carne é uma, você é outra. Quem sabe eu estou falando com alguém que na questão de vestimenta não tem luta, não tem problema com vestir uma roupa comportada, de andar como um cristão, como uma serva de Deus, mas tem outra luta aqui dentro, uma luta pessoal. E Deus está dizendo assim: eu te ajudo a vencer a luta, eu te ajudarei a vencer a prova, e você caminhará mais uma milha. Sansão cumpriu o propósito de Deus? Cumpriu. Eu sei que cumpriu, mas eu vou pegar uma frase que o pastor Ademar falou essa semana. Às vezes as coisas não precisavam ser assim. Às vezes ele cumpriu o que Deus tinha? Cumpriu. Ele chegou no final, venceu os filisteus como Deus mandou? Venceu. Mas venceu agora sem os olhos, agora sem família, sem casamento, uma vida totalmente destruída, acabado. Tem gente que vai chegar, vai servir a Deus e será salvo, mas quem sabe terminará o seu ministério sem família, sem um casamento, sem uma companheira do lado. Quem sabe terminará sem os olhos, sem as pernas, porque não obedeceu o projeto de Deus para a sua vida. Vocês que estão aqui têm a chance de construir tudo nos parâmetros da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Moças e rapazes, eu quero em nome de Jesus orar com vocês, para Deus dar paciência para vocês. Calma. Na hora certa Deus vai preparar o casamento. Na hora certa Deus preparará a família. A vida financeira Deus vai abençoar. Tão somente permaneça na vontade de Deus. Fica em pé em nome de Jesus. Eu não vou chamar ninguém à frente por conta do horário, irmãos. Nós não vamos atrasar, mas eu quero dirigir essa oração por vocês. Coloca diante de Deus a sua necessidade aí agora. Conta diante de Deus a sua necessidade. Fala: Senhor, está difícil para mim permanecer, está difícil para mim continuar, eu estou sentindo dificuldade para mim permanecer no caminho do Senhor. Conta para Ele e Ele vai te ajudar.